isso, record. Fala, Arthurzão, tudo filme? Opa, tudo na paz. Beleza. Galera, só vai entrando aqui, a gente está avisando os grupos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre as possibilidades que a gente tem através, né, dos impulsionamentos, né, você pegar um dinheirinho ali todo mês e você poder injetar ali dentro do Google Ads, através do Meta Ads, através de campanhas, através de landing pages, para você captar cliente para dentro do seu escritório. Obviamente, tá, gente? A gente fala um pouco, né, do mundo orgânico e também do mundo pago, né? Então, o orgânico, ele vai te trazer cliente? Vai, no longo prazo. E o mundo pago, ele traz de uma forma mais instantânea, claro. O ideal é que você tenha uma estratégia por trás disso. Senão, você está simplesmente colocando dinheiro ali esperando que vá surgir clientes ali dentro da sua base. Então, o Arthur, ele já estuda, né? O Google já estuda a Meta, né? Desde a época do Facebook, né? Facebook Ads. Então, eu conheço ele a longa data e tenho plena certeza que ele pode passar bastante conhecimento para a gente. E ele também tem uma empresa que faz esse tipo de serviço. Então, para quem precisar, pode depois chamar ele no Instagram. E, Arthur, o microfone está com você, cara. Bora para cima. Show de bola. Bom, em primeiro lugar, quero desejar boa tarde a todos que já estão aqui conectados e contar um pouco assim, trazer brevemente um resumo aqui da minha história. Como o Bruno acabou de mencionar hoje, além de ser dono de agência de marketing que é especializado no mercado de contabilidade, a minha história começou como dono de escritório contábil. Eu já sou a segunda geração aqui do meu escritório, começou com meu pai, começou com a minha mãe. E eu entendi que a única maneira que eu tinha de crescer como um sócio do escritório e ter uma oportunidade para realmente estar à frente do negócio era olhando a parte de marketing, era olhando a parte de vendas. E eu comecei dentro dessa jornada aqui de marketing para contabilidade em 2019. Então, só fazendo marketing para contabilidade, a gente já está falando aí de pelo menos 6 anos de trajetória. E é com base em todo esse conhecimento que eu vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos bem importantes para que a gente consiga ter resultados nessa parte de campanha. Hoje eu vou dar uma temática a mais dentro do Instagram, falando um pouquinho mais de Meta, que é um dos canais, ao meu ver, hoje que tem maiores oportunidades até mesmo do que o próprio Google. E aí, assim, é importante entender que não existe uma fórmula pronta de bolo quando a gente fala de fazer campanhas, porque quando eu comecei, por exemplo, em 2019, fazer campanhas, por exemplo, dentro do Google Ads era o melhor dos mundos. Só que o tempo passa e, para quem não sabe, tanto o Google quanto o Meta, ele funciona como se fosse um leilão. Então, como que funciona um leilão? Quanto mais pessoas eu tenho querendo comprar aquele produto, mais caro vai se tornando. A diferença é que aqui no Meta, aqui no Google, esse leilão ele é do público ou de uma palavra que a gente quer comprar para poder aparecer quando alguém busca esse determinado termo. Então, quanto mais o tempo passa, mais caro esse leilão ele vai se tornando, e com isso a gente vai ter que se readequar e sempre adaptar as estratégias de acordo com o momento atual. Então, com base nisso, eu vejo que hoje o Meta ele é um canal que gera muito mais oportunidades, mas ele também tem os seus desafios. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Bom, já está aparecendo aí para vocês, certo? Como fechar contratos high ticket pelo Instagram. Então, sempre que a gente fala em fechar negócio, em fechar novos clientes, a gente tem que entender que não se trata de uma ação isolada. Não é questão de você entender o mecanismo, pegar uma campanha, colocar no ar que você já vai conseguir ter resultados a partir disso. Então, por isso que existe todo um passo a passo, existe método para a gente conseguir construir resultado. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do método que eu desenvolvi ao longo dos anos para os contadores. Então, como que funciona, né, para a gente conseguir fechar clientes high tickets através do Instagram, fechar com cliente médico, conseguir resultados? Primeiro passo é o que eu chamo de pilares gonzalescos, que é um passo a passo para você estruturar a fundação do seu negócio no digital. Cara, toda vez que a gente pensa em construir qualquer coisa, o mais importante é o alicerce, o mais importante é a estrutura. Então, se eu não tenho estrutura, se eu não tenho um alicerce bem fundamentado, não adianta eu querer construir um grande prédio, fazer uma grande construção, porque a base não vai estar pronta para poder sustentar o crescimento. Então, quando a gente entende isso, o jogo ele se torna muito mais fácil. E aí aqui eu trouxe uma reflexão
que é o seguinte: muitas pessoas, quando estão começando no mercado digital, elas têm o péssimo hábito de se comparar com pessoas que já estão há muito tempo, com pessoas que já produzem conteúdo por 5, por 10 anos. Então, eu trouxe essa imagem aqui que é um terreno vazio, e muitas das vezes, o que a gente faz? A gente compara esse terreno vazio que não tem absolutamente nada com uma mansão que já está totalmente construída. Então, dentro desse cenário, o que acontece? Eu fico olhando a mansão do outro e esqueço de olhar para o planejamento da construção da minha. E isso é desleal conosco, porque a gente vai ficar se colocando numa régua de comparação injusta. Não é justo você olhar para uma mansão pronta que demorou 5, 10, 15 anos para ser construída e você comparar com o teu terreno vazio que está começando a ser construído ainda hoje. Então, muitas das vezes, a galera que está produzindo conteúdo há 5, 10, 15 anos, a gente olha de longe e pensa, nossa, esse cara nasceu para fazer isso. Mas a realidade é que depois que você grava mais de 1.000 vídeos, você acaba se tornando bom em fazer aquela produção de conteúdo. Então, eu, Arthur, não era uma pessoa que sabia desenvolver vídeos, que tinha o costume de gravar. Só que hoje, somando todos os meus canais, cara, só de YouTube, só de um canal, eu já tenho mais de 1.000 vídeos publicados. Então, cara, qualquer pessoa que gravar 1.000 vídeos, essa pessoa vai se tornar boa. E a gravação do conteúdo é um pilar fundamental para que a gente consiga construir esse alicerce, para que a gente consiga construir essa fundação e gerar resultados. Então, eu costumo falar que são 3 P's para que a gente consiga construir essa fundação de uma maneira bem estruturada. O primeiro P, ele é o P do planejamento. Então, o que acontece com a maioria dos contadores quando vai fazer o investimento em marketing? Eles esquecem do primeiro passo, que é o planejamento de marketing, é entender quais são as ações que você vai executar, é realmente criar um plano de ação. Trazendo até um paralelo para o negócio de contabilidade, cara, toda vez que um cliente entra na nossa base, um dos primeiros trabalhos a ser executado é o planejamento daquele cliente, é fazer uma anamnese, é entender qual é a tributação, é fazer todo o estudo para depois você colocar na tua base e o seu time ter clareza de qual é a ação que vai ter que ser feita com aquele cliente. No marketing é a mesma coisa. Se eu não tenho um bom planejamento, se eu não sei qual é a ação que vai ser realizada, como que eu vou ter certeza depois que esse plano está em execução, que ele vai ser bem feito? Então, se eu não tenho um planejamento, se eu não entendo quais são as ações que têm que ser realizadas, eu não vou conseguir construir nenhum tipo de resultado. O segundo P é o do posicionamento. Então, quando a gente fala em posicionamento, a grande maioria dos contadores, quando eu faço uma análise de Instagram, quando eu faço uma análise de site, eles não têm um posicionamento bem definido. Então, vou dar o exemplo aqui do Bruno, que fala de contabilidade médica. Cara, uma vez que você toma a decisão de falar para o médico, o seu posicionamento nas redes sociais tem que estar muito bem claro que você tem uma contabilidade para médicos. Então, uma vez que essa informação fica confusa para quem está do outro lado, o seu posicionamento ele também se torna confuso. Então, se eu abrir o Instagram agora, se eu abrir o site de vocês, será que eu vou ter clareza em relação ao posicionamento de marca que vocês têm? Vou ter clareza de quem é o público-alvo que vocês querem trabalhar? Porque não adianta a gente pensar em posicionamento sem pensar em público. E em público, galera, não é às vezes se prender a um único nicho. Essa é uma das estratégias que funciona, sim, mas às vezes eu posso pensar num mercado de atuação, como o mercado de indústrias, por exemplo. É um público, é um segmento. E eu escolhi, por exemplo, exemplo fictício, tá? Escolhi atacar indústrias. Cara, meu posicionamento vai se comunicar o tempo inteiro com indústrias, dono de indústria, cara que tem negócio nessa área. Ou, por exemplo, vou trabalhar com um dono de atacado. A linha de comunicação já vai ser uma outra linha. Então, o nosso posicionamento ele tem que refletir o nicho, o público que eu estou buscando. Então, o principal erro que eu vejo aqui em relação a posicionamento é a falta de clareza interna do próprio contador em relação a quem ele quer trabalhar. Então, muitas das vezes eu vejo a galera que quer trabalhar com o terceiro setor, com indústria, com comércio e serviço. Aí você deixa de ser um especialista e começa a atender todo tipo de cliente. E tá tudo bem, galera. A gente pode atender todo tipo de cliente. Primeiro, a gente vai analisar, a base aguenta, a operação vai conseguir aguentar esse tipo de cliente? Se aguenta, beleza. Mas quando a gente pensa em marketing, o seu marketing não vai conseguir se posicionar para todo quanto é tipo de cliente. Então, eu sempre gosto de reforçar a nossa operação, uma vez que eu tenho o braço para poder atender, não tem problema você atender tudo quanto é tipo de público. Agora, a nível de marketing, a nível de vendas, isso é um problema latente,
porque não vai deixar claro a sua comunicação para quem é. E aí um exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte, toda vez que, quando a gente pensa em posicionamento de marca, vamos pensar aqui na Volkswagen e na Audi. São duas marcas que têm a mesma montadora. E no final das contas, a maioria das pessoas não sabem dessa informação. Por que, que as pessoas não sabem dessa informação? Porque a Audi não quer se misturar com o público que compra Volkswagen. O cara que entra numa loja para comprar um Audi, ele não quer estar no mesmo ambiente do que o cara que está comprando Volkswagen. Essa é a realidade. Ou seja, trazendo isso para o nosso mundo, o dono de indústria, o cliente prime, o cliente high ticket, ele não quer estar no mesmo lugar que o cliente low ticket. O mesmo ambiente ele não se comporta para os dois e a gente vê isso em marcas como, por exemplo, que eu acabei de citar, como a Volkswagen e a Audi. Cada um tem o seu posicionamento de marca muito bem claro para o público que ele quer atingir. E ele entendeu que o mesmo público que compra o carro premium, ele não quer se sentir no mesmo patamar de quem está comprando um carro mais de entrada. Então, o posicionamento, ele é essa chave que vai articular a decisão do cliente fechar contigo ou com o teu concorrente, vai ser em cima do teu posicionamento de marca. E o último P, que é o P de produto. A maioria dos contadores esquece que o serviço ele tem que ser produtificado, que é um termo que eu gosto de usar. Eu tenho que criar pacote de serviços para tangibilizar a escolha do meu cliente. Então, se eu não tenho esses 3 P's muito bem organizados, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma campanha e o cliente simplesmente não vai contratar, por mais que ele clique, por mais que ele vire um lead, ele vai pesquisar o teu perfil, ele vai olhar os concorrentes, e na hora de tomar a decisão final, provavelmente a sua contabilidade vai ser descartada se você não está com esse posicionamento bem arrumado. E aí a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Cara, quando você vai contratar, por exemplo, qualquer tipo de serviço, ou, por exemplo, quando você vai num restaurante legal. Eu, Arthur, quando eu vou num restaurante, a primeira coisa que eu faço é olhar as avaliações do Google Meu Negócio. Se nego tá metendo pau no GM, no Google Meu Negócio ou no TripAdvisor, eu já nem quero gastar meu dinheiro num restaurante, até porque eu gosto de ir em restaurante bom. Então, se tem uma coisa que me irrita, cara, é pagar caro na comida e ser mal atendido. Então, se eu vejo que o restaurante está sendo esculachado na rede social, eu nem passo perto. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que o produto, ele é um P fundamental da nossa estrutura, e não só o produto, mas todos esses pontos que eu trouxe aqui agora. Sem isso bem organizado, você não vai conseguir chegar na etapa final, que é a etapa de venda, é conseguir colocar dinheiro para dentro do seu escritório. Então, como que funciona o planejamento para poder fazer uma boa estrutura de marketing contábil? O primeiro ponto é a definição de nichos de mercado. Não adianta você querer falar com todo mundo, porque isso é impossível. Você vai ter que escolher se é médico, dentista, nutricionista. Tu tem que definir quais são esses nichos. Qual é a minha consideração em relação à escolha de público? A escolha de público tem que estar pautada, primeiro, analisando a sua carteira de clientes atual. Então, primeiro você olha para dentro de casa e se pergunta, cara, eu tenho uma maior parte de nichos aqui hoje que pode servir de base para eu definir a minha segmentação? E uma outra análise que é interessante você fazer é o seguinte: será que dentro da minha carteira eu tenho clientes influentes que muitas das vezes podem me abrir portas para uma palestra, para um mastermind, para uma collab, para algum conteúdo em parceria, alguém que tem relevância já no digital? Porque uma vez que eu tenho ou uma base muito forte de um determinado nicho, ou clientes em potencial que pode me conectar com pessoas chaves do meu segmento e me abrir portas, esse pode ser um indicador de qual é o nicho que você vai estar. Esse pode ser um indicador para você poder definir o teu nicho. E aí, o que eu recomendo? Cara, nunca escolha apenas um único nicho, tá? Porque você não tem certeza se o nicho vai ter aderência à tua contabilidade, à sua personalidade, porque pessoas se conectam com pessoas. Pode ser que a sua imagem não se conecte com um médico que está do outro lado, e isso acontece. Às vezes o seu perfil vai se conectar mais com um outro tipo de público. Porque para o público se conectar com você é muito de acordo com a sua personalidade. Então, tem pessoas que são mais alegres, tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais técnicas. Vai ter cada um teu tipo de perfil e essa conexão vai ser fundamental para a decisão do cliente de clicar, às vezes, no teu anúncio ou não. Definição de metas. Cara, uma vez que eu não tenho meta, uma vez que eu não tenho um plano de ação, uma vez que eu não tenho tarefas designadas, prazo e responsável dos projetos e das tarefas,
Se eu não deixar tudo isso pré se eu não deixar tudo isso delimitado, o que, que vai acontecer? Vai passar 1, 2, 3, 4 meses e vocês não vão executar absolutamente nada do que tem que ser feito na parte de marketing. Então, é algo simples e básico, mas se eu não tenho isso delimitado, as coisas normalmente não vão acontecer. Então, cara, tem que saber quem vai fazer o site, quem é que vai fazer o social media, quem é que vai fazer a campanha, quem é que vai fazer cada etapa do marketing que vocês vão estar construindo. Então, primeiro eu preciso saber qual ação eu vou ter. Uma vez que eu sei qual ação eu vou realizar, eu preciso começar a definir os prazos e os responsáveis. Muitas das vezes, o responsável por fazer a maior parte das coisas é o dono do escritório. E aí que já entra o primeiro mindset que a gente tem que ter. Você não pode querer fazer todas as atividades operacionais de marketing do seu negócio, porque senão você não vai conseguir fazer o mais importante, que é olhar para a estratégia, é olhar para o resultado. Então, a grande maioria dos escritórios não tem normalmente uma equipe de marketing. Então, você tem que entender que você vai ter que começar a dar o primeiro passo em relação a isso, seja terceirizando, seja contratando uma agência, seja contratando um profissional que está, às vezes, perto aí da tua cidade, que te cobra um bom custo-benefício para você dar os seus primeiros passos. E aí, um ponto que eu sempre gosto de deixar como alinhamento é o seguinte: quando você está muito no início de jornada, o melhor cenário, ao meu ver, é procurar profissionais mais baratos e você, contador, assumir a estratégia. Você estudar, entender como é que funciona, para que você consiga usar o teu tempo para te poupar recurso. Agora, se você já fatura acima de 50 mil por mês, 70 mil por mês, e já tem uma capilaridade maior no seu escritório de contabilidade, a minha recomendação é uma agência especializada. Por que uma agência especializada? Porque ela vai ter um preço, obviamente, maior do que um profissional tradicional de cidade, digamos assim, e você não vai precisar gastar tanto tempo aprendendo várias coisas técnicas de marketing para poder implantar no teu escritório. Então, é importante entender que o momento da sua jornada, ele também vai ele vai te trazer realidades diferentes. Então, você quer dizer que, pô, eu estou aqui pequeno, não vale a pena contratar uma agência especializada. Cara, se você olhar para o ticket da agência, para o valor de investimento em anúncio, e nos primeiros 3 meses você acha que se você não fechar cliente, a conta não vai ser paga, nem adianta fechar negócio. Porque hoje a projeção que eu passo para você conseguir fechar o primeiro cliente, cara, é a partir do terceiro mês. Tu tomou a decisão que tu quer fazer um negócio bem feito e você vai começar do zero, é pelo menos 3 meses para tu buscar o primeiro cliente fechado. Normalmente essa é a régua de tempo. Tem uma galera que consegue fechar em menos tempo? Tem, isso é variável de cada um. Mas a média, para que você tenha resultados satisfatórios, é a partir de 3 meses. Tá? Então, existem 3 tipos de posicionamento estratégico, tá? Que é o posicionamento de segmentação, quando eu penso nos públicos que eu quero trabalhar. Eu tenho o segmento de diferenciação, né? Posicionamento de diferenciação, e o de necessidade. Então, normalmente, quando a gente pensa numa estratégia para o mercado de contabilidade, os dois principais que a gente acaba unindo é muito a questão da segmentação e da diferenciação. Porque não adianta você simplesmente se posicionar e não saber o que você entrega de diferente para o teu cliente. Então, o segmento médico tem uma porrada de coisa que você pode entregar, isso tem que estar de forma tangível para o seu cliente. Cara, é uma equiparação hospitalar, é um fator R, é uma isenção de ISS. Como que você ajuda esse cliente a economizar imposto? Isso tem que ficar claro no seu posicionamento de marketing. E também está alinhado com vendas, porque por mais que no início é você que faz tudo, no final das contas o ideal é você pensar no longo prazo. Longo prazo a gente vai ter que construir equipe, a gente vai ter que ter um time, e aí essas informações têm que estar muito bem claras para o teu comercial que vai estar atendendo, para a pessoa do marketing que vai às vezes estar fazendo uma campanha. Então, ter o teu diferencial é um ponto mega estratégico e que a grande maioria dos contadores acaba não deixando claro isso para operação de marketing e vendas. Então, qual é o posicionamento que a gente tem que colocar hoje nas redes sociais, né? De forma básica, galera, é o seguinte: comunicação padrão em todos os canais de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Vou dar o um exemplo, tá? Eu sou um contador especializado em prestadores de serviço. Então, se você entrar, por exemplo, no meu TikTok, no meu Instagram, LinkedIn, Threads, YouTube, blog, não importa qual canal você entra, a comunicação de marca, de posicionamento do meu negócio é padrão.
Você não vai ver uma informação no TikTok que vai estar diferente do Google, que vai estar diferente do site, que vai estar diferente do YouTube. Tudo tem o mesmo padrão de comunicação. O que, que eu vejo na grande maioria dos casos? O cara cria um site, bota uma frase motivacional, não define segmentação, não define diferenciação. Instagram, a mesma coisa. Eu abro o Instagram da galera, tá totalmente diferente dos restantes dos canais de comunicação. E aí, o que, que acontece para o cliente que está do outro lado? Ele chegou pelo site, foi parar no seu Instagram, foi parar no teu YouTube, foi parar no teu blog, e aí ele vai se perguntar o que, que esse contador quer. Em cada canal, ele fala uma coisa totalmente diferente da outra. E aí isso gera o quê? Desconfiança. Toda vez que eu não sou congruente na minha comunicação, eu gero desconfiança para quem está do outro lado. Então, você tem que ter os seus canais de comunicação padronizados. Mesma mensagem ou com pequenas adaptações, mas a essência da comunicação, ela não pode ser diferente, porque senão a gente vai gerar ruído e vai atrapalhar o principal ponto, que é credibilidade. A galera que está chegando de uma campanha paga, eles não te conhecem, eles nunca viram o seu rosto na vida. Qualquer sinal de desconfiança, cara, eles estão pagando por um serviço para alguém que ele nunca viu, para um escritório que muitas das vezes está em outra cidade e que você pode ser muito bem um golpista aqui na internet. Se você não mostra para o seu cliente que você é uma pessoa de verdade, que você é um escritório de verdade, ele não vai fechar negócio com vocês. Por mais que a campanha esteja certa, por mais que todos os pontos estejam redondos, você não vai conseguir gerar o resultado. E, obviamente, produção de conteúdo, galera. A produção de conteúdo não precisa se matar de produzir conteúdo, não tem que ficar fazendo conteúdo todo dia, mas o básico de conteúdo tem que ser feito. Porque senão entra no ponto da credibilidade. Como que ele vai saber quem é que está do outro lado fechando o negócio com ele? E aí eu gosto sempre de mencionar um vídeo que viralizou do Alfredo Soares, que é um dos sócios da G4, onde ele faz um comparativo entre um médico e um contador. Médico não, um advogado e um contador. E ele fala o seguinte: o profissional intelectual, galera, ele tem que gerar inspiração, ele tem que mostrar bastidor, ele tem que mostrar conhecimento para com isso gerar inspiração no cliente que está do outro lado, para esse cliente ter o desejo de contratar aquele contador. Então, a partir do momento onde você não se posiciona, onde você não produz conteúdo, como o cliente que está do outro lado vai entender que você é um profissional que é capacitado para atender o negócio dele? O nosso negócio, galera, é a base de capital intelectual. Qual é a principal maneira de mostrar um capital intelectual? É através do conteúdo, é através de um vídeo, é através de uma reunião de vendas. Essas são as principais maneiras que a gente tem de mostrar o nosso capital intelectual. Então, se eu não uso a produção de conteúdo, cara, como eu vou mostrar para o meu cliente que de fato eu entendo do negócio dele? Como eu vou mostrar para o meu cliente que ele pode confiar em mim se não tem o rosto de absolutamente ninguém da empresa dentro do site, dentro do Instagram? Eu abro o Instagram, aquele Instagram de agência, só tem foto estática com frasezinha clichê. Esse tipo de Instagram, ele não gera resultado. Então, muitas das pessoas ignoram a parte do posicionamento e depois não sabem por que não fecha negócio, não gera cliente, não gera clique. Então, o produto, cara, resumindo de forma bem simplificada aqui para vocês, é definir um pacote de serviços e definir uma oferta. O que, que eu trago como definição de oferta? A minha oferta, por exemplo, hoje para regularização de obra. Cara, economize até 70% do INSS da sua obra. Essa é a minha oferta irresistível. E aí eu pergunto para vocês, qual é a oferta irresistível que vocês têm para o cliente de vocês pegar e falar o seguinte: cara, eu vou contratar com vocês, eu preciso da sua solução. Porque se essa oferta irresistível não está clara, para você, contador, imagina para o seu cliente. Se você não consegue tangibilizar a economia gerada para o teu cliente, como que ele vai enxergar que você pode promover essa economia? Então, é algo muito simples que a grande maioria não faz. 90% dos contadores que eu pergunto, cara, quantos por cento você consegue economizar para o cliente que você se diz especialista? A grande maioria não sabe. Então, se você não sabe a economia potencial que tu gera para o teu cliente, você não sabe o valor que tu agrega para ele, não tem a possibilidade do seu cliente enxergar isso de você. E aqui eu tenho um dispositivo que se chama MAN, que é a máquina de atração nichada. Como é que eu uso esse dispositivo para conseguir gerar resultados através das campanhas? Então, lembrando, galera, uma coisa, ela está amarrada na outra. Não adianta tu seguir essa parte da metodologia se a parte do dever de casa, de posicionamento, produção de conteúdo, produto, oferta, se isso não estiver arrumado. Porque tu vai chegar aqui
para poder gastar dinheiro, fazer campanha, e depois ainda vai reclamar que o Arthur mostrou um negócio que não funciona. Então, assim, para chegar nessa etapa aqui e seguir o passo a passo que eu vou deixar para vocês de campanha, tem que ter o posicionamento, tem que ter o dever de casa anterior realizado. Então, são 4 etapas para a gente conseguir ter resultados através das campanhas do Meta. Primeiro, roteiro magnético. Segundo, a gravação desses roteiros. Terceiro, início de campanha. E o quarto, a distribuição de conteúdo estratégico. Eu vou detalhar isso para vocês. Tá? Roteiro magnético, galera, ele tem 3 fundamentos, que é o gancho com identificação, o conteúdo relevante que você vai entregar para o teu nicho e o call to action, que é a chamada para ação. Então, são esses 3 pontos que a gente tem que entender para o conteúdo que vai prender a atenção da pessoa que está do outro lado. Então, vou dar alguns exemplos aqui de ganchos virais que podem ser utilizados. Então, aqui eu botei nutricionista, mas poderia ser, por exemplo, cara, um médico. Médico, pode parecer estranho que eu vou te falar, mas abrir um CNPJ pode te fazer pagar 3 vezes menos impostos como pessoa física. Então, aqui é um exemplo de gancho, que eu tenho a identificação, ou seja, eu mostro qual é o público que eu estou conversando, e eu estou fazendo uma chamada para prender a atenção desse cara até o final do conteúdo. Então, todo gancho bem estruturado ele vai ter tanto a identificação com quem eu estou falando, tanto a chamada para poder prender a atenção da pessoa. Aí eu vou trazer até um exemplo de um cliente meu aqui da agência, que recentemente eu mandei todo o roteiro de vídeos para ele gravar, ele me devolveu o roteiro, e essa informação que eu acabei de passar para vocês, ele também já tinha, e aí ele falou o seguinte para mim: pô, Arthur, eu só não repeti a palavra farmácia. Resumindo, ele literalmente acabou com todos os roteiros. Porque se eu não dou o indício para o meta que eu estou buscando um nutri, um médico, um corretor, o meta não vai conseguir identificar quem é o meu público. Então, a inteligência artificial do Facebook, ela é muito boa para identificar um público nichado. Só que eu preciso dar o sinal para a ferramenta de quem é esse público. Arthur, eu preciso ficar repetindo toda vez o nome do médico, o nome do nutricionista para fazer o conteúdo? Não, não precisa repetir. Só que você vai ter que pensar em alguma forma de falar um problema muito específico da realidade do médico, sem chamar do médico. Então, um exemplo para poder contextualizar. Por exemplo, segmento de atacado, supermercado, é um tipo de segmento que tem muito problema, por exemplo, com estoque, com produtos que estão com cadastro errado. Então, eu posso começar falando do cadastro errado de um produto de um supermercado. Então, cara, você que está cadastrando esse produto no seu sistema aqui, dessa forma você está perdendo X em imposto. Dessa forma, eu começo a comunicação. Não falei do dono do supermercado, mas eu comecei falando de um problema latente do segmento. Então, assim, é muito mais difícil pensar dessa forma, tá? Não é o jeito mais simples. O jeito mais simples é o quê? O básico bem feito. Você que é médico, fatura acima de 50 mil por mês, está pagando 15,5% de imposto, pode pagar 6% e economizar YXZ. Essa é a forma mais tradicional, tá? Então, existem outras formas, mas a minha recomendação é seguir o template básico. Igual, por exemplo, médico, técnica para não deixar a Receita Federal engolir seu lucro esse mês. É uma chamada simples que você pode chamar a atenção da pessoa. Inclusive, um vídeo meu que deu muito bom no Facebook é o seguinte: é um vídeo onde eu falo com um salão de beleza, eu estou com um papel A4 no vídeo, eu falo literalmente assim, cara, você que tem um salão de beleza e quer saber como não deixar, eu rasgo o papel e falo, quer saber como não deixar a Receita Federal engolir o seu lucro? Clique aqui e fale com a gente. Eu não falei de contabilidade, eu não falei de. Não especifiquei nada, eu usei o inimigo em comum, Receita Federal, não quer perder dinheiro, não quer se dar mal, clica aqui. Cara, foi um dos melhores criativos que eu já rodei até hoje. Não falei de contabilidade, não falei tipo, de problema, só usei o principal inimigo em comum do nosso cliente, que é a Receita Federal. Todo mundo tem medo da Receita, de receber uma cartinha e de ser intimado. Então, cara, eu usei um gatilho simples, estímulo visual é importante, então para gravar vídeo, galera, o que eu recomendo sempre? Cortar um papel, uma xícara de café na mão, pode ser uma garrafinha de água, cara, qualquer bobeira visual na mão já ajuda a deixar o vídeo mais dinâmico. Então,
Não precisa fazer algo mega profissional, mas só de você gravar aqui, cara, com uma xicrinha, mexer na xícara, mexendo em algum objeto, você já consegue trazer mais estímulos visuais para o vídeo, que é um ponto mega importante hoje dentro das redes sociais. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns outros exemplos de ganchos que vocês podem utilizar. E uma dica que eu dou hoje também, galera, o próprio pesquisando no próprio Google, inclusive recomendo até o Google na frente do chat GPT nessas horas, tá? Procurar, às vezes, referência de influenciadores que já entregam ganchos prontos. Porque hoje em dia tem vários ganchos prontos que a gente pode usar, igual esses que eu estou deixando aqui para vocês, que é só colocar o nome do nicho em cima. Então, por exemplo, pode parecer estranho que eu vou te falar. Abrir um CNPJ pode te ajudar a economizar 3 vezes impostos. Cara, isso aqui funciona quase para todo mundo. O máximo que eu vou mudar, talvez, aqui é a quantidade de economia que o cara vai gerar. Mas é um gancho que eu posso usar de forma padronizada. A mesma coisa da Receita Federal. Então, para quem está começando, cara, não tenta inventar muita roda. Segue um framework pronto, que isso já vai funcionar. E aí, vamos falar um pouco de parte prática na hora de montar uma campanha. Qual é o melhor tipo de campanha hoje que a gente pode trabalhar dentro do Facebook? Já testei, galera. Vamos botar mais de R$500.000 aí investido em campanhas, em anúncios, para conseguir entender qual é o tipo de objetivo que mais gera resultado. E hoje, para o nosso segmento, o que mais gera resultado é essa campanha com formulário instantâneo dentro do próprio Meta. Ou seja, você vai colocar um formulário que fica dentro do Instagram. Não é no site, não é em nenhum outro lugar. No próprio Meta, você clica no anúncio, ele já abre uma série de caixinhas de perguntas para você poder colocar e com isso dá o start ali nas suas primeiras campanhas, certo? Então, esse é o objetivo que mais vai te trazer resultado. Segunda parte, é onde eu configuro os meus públicos, que a gente chama que é um grupo de anúncio. E aí é importante, galera. Pô, Arthur, não, cara, eu tenho muita coisa para me preocupar já na parte operacional da contabilidade, eu não tenho tempo para ficar olhando parte técnica de campanha. Ok, eu entendo isso. Porém, a gente tem dois cenários. Cenário número um, contadores que muitas das vezes não tem dinheiro para pagar agência, não tem dinheiro para pagar gestor. Esse cara vai ter que meter a mão na massa, se virar e fazer. Cenário número dois, tu contratou alguém. Beleza, o cara te entregou o relatório. E aí? Tu vai falar o que com ele? Bacana, maneiro? Qual que é a conversa construtiva que você vai ter com a pessoa que está do outro lado? Porque a partir do momento onde você não entende um mínimo, se torna impossível uma conversa produtiva para que você consiga trabalhar em conjunto com a agência ou com esse profissional e gerar mais resultado para o seu negócio. Fora que aqui você ganha a capacidade de cobrar. Cara, eu já vi aqui no meu benchmark, eu já tenho aqui um curso que o cara investiu R$500.000 em campanha para o mercado de contabilidade, e ele falou que essa campanha é melhor. Por que você não está rodando essa campanha aqui? Entendeu? Você vai começar a poder questionar o que estão te entregando. E essa capacidade de questionar e conversar com quem está do outro lado, te entregando a parte técnica, é fundamental. É a mesma coisa tentar coordenar um time de fiscal contábil sem conhecer de tributação. Obviamente, tu vai ter um bando de problema na operação, porque você não entende do tributo, você não entende como funciona o básico que deveria para o escritório de contabilidade rodar. A mesma coisa é a ação de marketing e vendas. Você é o cara que tem que saber tudo? Não. Mas você tem que entender como funciona o mecanismo para que você consiga jogar de igual para igual com quem está do outro lado. Então, a segunda marcação aqui é formulário instantâneo, que é onde eu vou escolher esse tipo de formulário. E aí, dentro, normalmente, do gerenciador de anúncios, aqui dentro a gente tem uma opção que se chama hoje em dia Advantage, que o próprio Meta usa a inteligência artificial dele para buscar um público parecido com o teu. Então, a minha recomendação para público, cara, menos é mais. Se eu estou procurando médico, vou botar interesses em médicos, vou botar o básico bem feito e vou seguir para o próximo passo, tá? Porque o que você vai colocar aqui não é tão relevante quanto a estratégia como um todo, de arrumar posicionamento, saber o que vai falar, para quem vai falar, o tipo de campanha, o objetivo da campanha, tudo isso é muito mais relevante do que o detalhe técnico que vai ser feito aqui nessa parte de definição de público. E aí a gente tem a criação do anúncio, certo? Dentro da criação do anúncio, a gente tem um ponto muito importante de ser levado em consideração para esse tipo de campanha. Porque, só para vocês entenderem, né, a gente vai trabalhar com perguntas qualificatórias para que essa campanha me traga um lead que já me respondeu um formulário de pré-qualificação. O que é um formulário de pré-qualificação? É quando eu uso algumas perguntas estratégicas para o meu público. Então, por exemplo, quantidade de colaboradores, qual a média de faturamento,
qual a sua atividade. Então, são três perguntas-chave que eu coloco para entender mais qual é o perfil de cliente que está chegando no meu comercial. E também tem um outro fator muito relevante, que é o seguinte: quando a gente trabalha com perguntas de qualificação, eu reduzo a quantidade de pessoas que vão converter. Ou seja, eu vou reduzir o número de pessoas que vão entrar em contato. Mas, Arthur, isso não devia ser um ponto negativo? Porque eu quero mais pessoas falando comigo. Sim, deveria ser um ponto negativo desde que não existisse a inteligência artificial do Meta. Como que funciona a inteligência artificial do Meta? Toda vez que alguém vai e preenche o teu formulário, ele vai capturar a informação dessa pessoa, vai transformar ela em um banco de dados para, com base nisso, ele fornecer para a inteligência do Pixel e ele vai falar o seguinte: olha, Pixel, esse lead aqui com e-mail tal, 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 com pergunta tal, 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 é o lead ideal para nossa campanha. Procure mais pessoas parecidas com esse cara. O que o Meta vai fazer? Ele começa a procurar mais pessoas parecidas com quem converteu. E aí, quando eu coloco uma campanha sem trabalhar essas perguntas, eu vou converter um público ruim. E aí eu falo para o Facebook o seguinte: está vendo esse público ruim aqui? Ó, me traz centenas deles. Então, nem sempre o volume vai ser a resposta para o resultado. Às vezes é melhor pagar mais caro no lead e dar um sinal de inteligência para o Meta me trazer mais pessoas qualificadas do que dar um sinal para o Meta de um lead ruim e falar, cara, me traz uma enxurrada de lead ruim. E aí você consegue, e aí você desgasta seu tempo de comercial para poder atender essa galera, não vai conseguir vender, porque vai ficar muito desqualificado, vai gastar dinheiro em campanha, dinheiro em marketing, dinheiro em venda, não vai chegar no objetivo final, que é o resultado. Então, por isso que as perguntas qualificatórias são chave de resultado. Recentemente, teve um caso que eu estava atendendo e a gente não estava conseguindo trazer lead qualificado. Uma solução que eu trouxe para a conta foi o quê? A gente adicionou mais uma pergunta nessa etapa e a gente colocou, por exemplo, a quantidade de CNPJs, aliás, qual que é o número do CNPJ do cliente. Então, quando eu coloquei o número do CNPJ, na contrapartida, meu lead ficou mais caro, só que eu consegui trazer o quê? Um cara qualificado. E que já me entregou uma informação ouro para poder fazer negócio. Uma vez que o cara me entrega o CNPJ, eu pesquiso o CND, levanto pendência e já chego para ele com pendência. Olha só, cara, você está com essa pendência aqui que eu levantei para você no site da Receita Federal e provavelmente você deve estar sem contador ou seu contador atual ele não fez essas entregas. E aí você já consegue ter um gatilho muito mais forte para levar esse cara para uma reunião, porque você já chega com uma consultoria que você fez no CNPJ dele apresentando um problema. Então, essa é uma. Adicionar essa pergunta de colocar o CNPJ do cliente pode ser um ponto-chave a mais ali para você poder conseguir trazer um lead qualificado. Só que lembrando, galera, não existe a fórmula mágica do bolo, mas existe um passo a passo. E aí, o passo a passo inicial que eu recomendo são essas três perguntas. Eu não recomendo começar já pedindo CNPJ, porque isso pode colocar um custo por lead muito caro, pode atrapalhar a performance da campanha. Processo comercial, galera, isso aqui eu vejo que é assim, a raiz dos problemas de quem investe em marketing e vendas costuma estar no comercial. Porque qual que é o tempo de atendimento plausível que a gente tem para atender um cliente sem perder as chances de vender? É em até 5 minutos. E aí, se você está no cenário onde não tem vendedor, você é o cara que vai vender, você é o cara que vai fazer tudo, você tem que estar com o alerta ligado, que isso atrapalha demais as vendas do comercial. Você tem que entender que se você não tem um vendedor, você é o vendedor e o tempo que a sua empresa precisa que você atenda é em até 5 minutos. Demorou 1 a 2 horas, cara, já era. Ou tu vai dar muita sorte do cara só encontrar contadores que não responderam, o que é difícil hoje em dia, ou tu vai perder esse cliente. Inclusive, eu até postei esses dias de uma mentorada minha que recebeu a mensagem de uma construtora com 22 colaboradores querendo visitar o escritório dela. Normalmente, mesmo um lead de internet, quando visita o escritório, a chance de fechar é gigantesca. E ela perdeu a venda porque ela não respondeu. Demorou 2 horas para poder responder o cara. 22 colaboradores. Quanto seria o ticket desse cliente? Só de folha de pagamento ali brincando seria 800 a 900 reais de ticket. Só folha de pagamento, mais fiscal contábil.
Então, assim, é algo bobo, mas a grande maioria não tem tempo para conseguir atender rápido. Porque quando a gente está na frente da operação, cara, reunião com o cliente é importante, quem é que faz? Ah, pô, sou eu. Alinhamento com o time, sou eu. 1 milhão de coisas normalmente da empresa, operacionalmente falando, é você o responsável. Então, investir em área comercial com esse gap de atendimento, ele é um risco muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado para investir em campanha e não ter, por exemplo, uma pessoa dedicada a fazer o comercial. Porque senão é literalmente você coloca dinheiro de um lado para sair no ralo do outro lado, sem ter um processo bem definido que vai transformar esse investimento em resultado, né? Em ROI, o resultado sobre o investimento. Se eu não tenho todo o processo muito bem amarrado, cara, isso não vai acontecer. Segundo ponto, apresentação estratégica. Hoje, depois de entender muito o meu canal de aquisição de clientes aqui, qual que é o padrão que eu sigo hoje dentro do processo de fazer reunião? Quando eu recebo, por exemplo, um lead que quer abrir empresa, que viu uma campanha minha no Google, por exemplo, esse lead eu atendo via WhatsApp e via ligação. São os dois principais canais que eu uso para poder vender abertura de empresa. Agora, quando a gente fala em migração, o principal canal, aliás, o único canal é videochamada. Eu não vendo migração de contabilidade por WhatsApp, por telefone. Meu comercial trava. Ou o cara vai para uma reunião comigo para poder falar sobre contabilidade, ou eu não atendo, não mando proposta, não dou meu preço para esse cara. Porque mandar preço para migração de contabilidade sem reunião é pedir para fechar no ticket mais baixo possível e ainda por cima perder a maior parte das vendas. Então a gente tem que entender que o tipo de serviço que o cliente quer contratar vai mudar a maneira como ele se comporta no teu atendimento. A abertura de empresa, o cara normalmente, tá? Ele tem uma fiscalização que ele sofreu, ou ele é um PJ que precisa abrir rápido, emitir nota, sem nota ele não recebe. Normalmente o cara que está pesquisando a abertura de empresa, ele tem um problema para resolver latente. E aí, se eu não respondo isso de forma rápida, de forma simples no WhatsApp, muitas das vezes esse cara não quer a burocracia para abrir a empresa dele, porque é um cara no início de jornada. Agora, empresário que já tem empresa, normalmente a empresa está com problema, está com cadastro de produto errado, está com vários furos na operação que se você não coloca esse cara numa reunião, você não vai identificar e aí você não vai conseguir fazer uma proposta que de fato vai ser convincente. E, obviamente, precificação tem que estar ajustada com o mercado. Não sei se o Bruno compartilha com vocês aí a base de preço deles, mas se ele compartilha, galera, sigam by the book tudo que ele está falando em relação ao modelo de precificação. Não adianta fugir do padrão de precificação que a gente tem no mercado hoje, porque senão você vai perder na régua de comparação. Porque assim como você aí que está se posicionando agora como especialista, vai ter um concorrente teu com muito mais estrutura, com muito mais tempo de mercado, provavelmente cobrando o mesmo preço que você. Então, se você coloca um preço muito lá em cima, não vai ter aderência para o mercado. Então, recomendação: quem já está acostumado a trabalhar o tradicional e tem um preço diferenciado, continua cobrando o seu preço para o tradicional, não tem problema. Tu não precisa mudar o preço dos clientes que vêm de indicação, porque simplesmente você criou um plano novo para o digital. Ah, mas Arthur, o cliente tradicional vai descobrir. Gente, desencana disso, tá? O cliente não está preocupado em falar com o outro cliente para saber o quanto o cara está pagando. E fora que tem a narrativa mais simples de todas. Galera, que é o seguinte: o cliente que vem via indicação, que vem pelo offline, ele tem um plano diferenciado, ele paga mais caro, tem mais atendimento, enfim, você tem uma resposta pré-pronta para isso. Cliente digital não é mais barato porque ele não vai vir na minha sede, o atendimento é só por WhatsApp, tem todo um processo específico para o cliente que paga mais barato. Então, se acontecer, o discurso tem que estar pronto na cabeça. Estou há 6 anos, eu nunca vi ninguém me relatar esse tipo de situação, tá? De trabalhar preço diferente, o cliente falar com outro e dar tilt. Eu nunca vi, mas se acontecer, a prerrogativa é bem simples de poder contornar. Então, o processo comercial é fundamental. Último ponto, o follow-up, acompanhamento. Né? Uma vez que eu recebi um lead, a minha janela média de compra, tá? Ou seja, do tempo do primeiro contato até a venda, aqui é de 10 a 15 dias. Ou seja,
eu tenho que ser frequentemente chato, mandando mensagem para o cara, ligando, perturbando. É aquele vendedor chato que está no telefone de vocês, que você olha e fala, porra, não aguento mais esse cara. Chegou a sua vez de ser esse cara. E aí a reflexão. Nem todo mundo vai ter esse perfil, tá? Nem todo mundo, tá tudo certo. Vai ter gente que vai passar longe do comercial e vai ver, cara, não sou bom para isso. Tá tudo certo. Para isso você contrata um vendedor. Para ele fazer a parte chata, parte mais de perturbar, pentelhar, encher o saco dos outros, tu tem um vendedor para isso. Aí na hora que você entrar, vai ser para entrar na reunião, apresentar, fazer a sua parte ali de mostrar o teu conhecimento técnico, porque tirando isso, você tem que ter um vendedor que vai estar assumindo essa parte. Ou foi o que eu falei, cara, assumir a responsabilidade pelo resultado, mandar a mensagem, se virar com a tua agenda para poder fazer a coisa acontecer. Eu, quando eu comecei a vender aqui para minha empresa, eu vendia de domingo a domingo. Não tinha hora comercial para poder atender. Hoje eu não atendo mais, então não quero mais saber. Só que quando eu comecei, galera, era domingo, estava no parquinho com meu filho, estava atendendo o cliente, estava fechando abertura de empresa porque não tinha vendedor, era sozinho, eu e minha esposa aqui na equipe de marketing, acabou. Então eu fazia do jeito que dava. E fechei muito negócio no final de semana, almoçando com meus pais, almoçando com minha família, no parquinho com meu filho. Não tinha tempo, eu recebia a mensagem, estava negociando, eu estava vendendo. Até que, obviamente, eu contratei alguém e deleguei isso para frente. Vamos falar sobre distribuição de conteúdo para crescimento de perfil, tá? Então, galera, por mais que assim, seguidor não importa, né? Muita gente fala sobre essa narrativa de que seguidor não importa, e eu já discordo totalmente desse tipo de narrativa, porque quando você traz um seguidor alinhado com o teu público, alinhado com a tua estratégia, o seguidor se torna uma das ferramentas mais poderosas que você vai construir ao longo do tempo. Porque quando eu faço um conteúdo, a gente pode furar a bolha, entregar para fora da base, mas se esse conteúdo não fura a bolha, ele fica na sua base. E assim, se a sua base é pequena, como que você vai fazer conteúdo orgânico para entregar para essa base depois? Então, o investimento em crescimento de perfil, ele é fundamental. Então, e tem questão de credibilidade também, tá, galera? Perfil pequeno, sem post, sem seguidores, não passa credibilidade. Ponto. Essa é a verdade. Então, assim, tem esse ponto básico também do tipo do mínimozinho que você tem que ter ali dentro do seu perfil. E galera, muita gente fala mal, tá, desse botão. E aí, seguinte, quando a gente fala de botão impulsionar, dentro do próprio gerenciador de anúncios, hoje em dia, você pode seguir esse mesmo passo a passo. Porque hoje, esse passo a passo, a gente tem um pequeno porém. Quem usa iPhone não pode seguir esse passo a passo. Isso aqui é um passo a passo para Android, senão você vai ter que ir lá no teu Meta Business Suite para poder rodar esse tipo de campanha. Porque a querida Apple, em 2024, se eu não me engano, não me falha, não sei certinho agora de cabeça, mas ela colocou uma taxação em cima do botão de distribuição de conteúdo direto pelo telefone. Então, para fugir dessa taxação, o que a gente tem que fazer? Ir direto pelo gerenciador de anúncios. Aí eu vou até mostrar aqui para vocês também, para não ficar em aberto. Só um minutinho que eu vou contextualizar aqui também para quem quiser fazer o mesmo dentro dessa página aqui, ó, que é o Meta Business Suite. Então, dentro do Meta Business Suite, galera, normalmente você consegue chegar nessa página aqui direto pelo Instagram, tá? Mas a gente tem todos os conteúdos publicados no perfil. Então, aqui, ó, a gente tem o mesmo botão de turbinar, tá vendo? Quando eu clico em turbinar, ele vai aparecer praticamente a mesma caixinha que está aparecendo ali para vocês. Então, vou selecionar aqui o botão, vou selecionar aqui alguns detalhes, e eu já consigo criar o meu anúncio, já consigo turbinar. Então, deixa eu voltar aqui. Então, pelo próprio botão, para quem está no Android, pode ir direto pelo botão. Quem tem Apple vai ter que usar a ferramenta do próprio Facebook, certo? E aí, qual que é o principal objetivo? Visitas ao perfil. Esse tipo de conteúdo aqui, quando você acerta o conteúdo e usa esse botão, o resultado dele costuma ser muito maior do que uma campanha, por exemplo, dentro do próprio gerenciador. Tá? Público sugerido, então normalmente eu recomendo usar ou o público sugerido para quem já tem conteúdo, para quem já tem base, ou usar um público
você vai criar ali na hora. E aí, cara, não queima teu neurônio para escolher público. Hoje em dia, com chat GPT, tu vai no chat GPT e fala, ó, estou fazendo uma campanha aqui, me recomenda públicos para poder falar para médico. Ele vai te dar algumas ideias, tu segue as ideias e taca pau, porque isso aqui é o que menos importa. É muito mais a questão do objetivo e o tipo de conteúdo que você vai estar anunciando. Orçamento, sempre recomendo o mínimo diário para você poder colocar. Então, R$ 6 por dia para distribuir conteúdo e crescer perfil é 180 no mês, não vai desfalcar além da conta do seu caixa. E o impacto disso quando você acerta um bom conteúdo é gigantesco. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Eu vi esse é um amigo meu de mentoria. Eu estava viajando para São Paulo e assim que eu vi o conteúdo que ele postou no perfil dele, eu parei. Assim que eu parei o carro, eu mandei um áudio. Falei, mano, você vai pegar agora, tu vai patrocinar esse conteúdo dessa forma. E, obviamente, ele fez o meu passo a passo. Ele investiu R$ 1.200 e conseguiu angariar 10 mil novos seguidores. Então, cara, ele fez um investimento. O Bruno, que investe bastante em mídia aí, ele sabe que é um investimento ridículo para o quanto que esse cara conseguiu crescer o perfil. E no final das contas, aqui, ó, vou até compartilhar o perfil deles com vocês. Ele estava com 5 mil seguidores quando eu comecei a. Quando eu mandei esse áudio para ele. E atualmente ele está com esse perfil aqui, ó. 48,8 mil seguidores em cima de um conteúdo que ele fez bem feito dentro de um supermercado que ele pegou e distribuiu. 2 milhões de visualizações, 50 mil curtidas, 309 comentários. Gerou mais de 20 negociações, mais de 20 propostas a distribuição desse conteúdo. E também apareceu que ele me falou mais de 10 contadores pedindo curso para ele, para ensinar a fazer lucro real para supermercado. Um único conteúdo trouxe uma base gigantesca de seguidores para ele, e seguidores que estavam alinhados com o perfil dele. E deixa eu ver se eu consigo ver se vai sair o som aí para vocês. Calma aí que eu acho que eu vou ter que mudar o compartilhamento aqui. Vou compartilhar o vídeo. O som. Acho que agora vai. Ó, galera, Quer e reduzir o agora? imposto disso? Venda dessa forma, em atacado. Quer reduzir o imposto disso? Venda dessa forma, em cesta básica. Você sabe por que está na oferta? Porque é um kit. Eles fizeram um kit para reduzir a tributação. Quer aprender a pagar menos imposto? Então siga o Alex. Quer reduzir o imposto disso? Galera, um vídeo extremamente simples. Extremamente simples o vídeo. Qual que é o grande X da questão desse vídeo? O primeiro, impacto visual. Supermercado, que é um negócio que está no cotidiano de todo mundo, e terno e gravata, né? Não está de gravata aqui, mas está de terno, está muito bem arrumado. Ou seja, isso traz um impacto visual de algo mega cotidiano e alguém muito bem arrumado dentro do supermercado. E ele faz uma comunicação rápida, simples e intuitiva. Por conta disso, a gente conseguiu gerar esse resultado. Aí eu vou trazer aqui deixa eu puxar um outro anúncio aqui também, calma aí. Um minutinho. Ó, trazer um outro aqui que eu vou compartilhar com vocês. Share screen. Se você tem um salão de beleza, eu vou te contar agora o segredo para não deixar a Receita Federal levar o seu lucro. E se você quer saber como é que você vai implementar esse benefício no seu salão agora, é só clicar no botão que vai aparecer na sua tela e chamar um de nossos consultores. Se você tem um salão de beleza, eu vou te contar. Aqui, galera,
o principal ponto aqui foi o quê? Gerar uma curiosidade. Eu falei que ia entregar alguma coisa, eu não entreguei absolutamente nada, taquei medo no cara na Receita Federal, está me gerando lead há 4 meses consecutivos com o mesmo anúncio. Está 4 meses rodando o mesmo anúncio, ele continua me trazendo lead, continua me trazendo cliente. Comunicação simples, sem inventar a roda, e já me trouxe um bom resultado. E aí eu vou trazer um outro anúncio aqui também interessante. Inclusive, esse aqui foi é o maior case que a gente tem, que é um anúncio que trouxe, em 3 meses, ele gerou R$ 25.000 de recorrência. Então, foi um dos cases mais fortes que a gente conseguiu construir aqui, que eu vou compartilhar com vocês também. Da Zona Franca de Manaus não. Você sabia que muitas indústrias no polo industrial da Zona Franca de Manaus não utilizam os benefícios fiscais? E isso poderia deixar mais lucro na sua empresa? A exemplo, vou citar um produto, forro de PVC. A indústria que produz esse produto na Zona Franca de Manaus, ela deixa de recolher o ICMS próprio da sua operação, fazendo com que a empresa tenha mais lucro, ou seja, não recolhe o ICMS, isso vira lucro no caixa da empresa. Perceba que com nossa estratégia, da maneira correta aplicada, você sai de uma linha de despesa e vai para uma linha de lucro. Ou seja, deixa de recolher o imposto e passa a ter um lucro. Isso não é bom para o seu negócio? Quer entender mais? Clique aqui, fale com o nosso time. Você sabia que muitas... Então, galera, um anúncio bem simples, falando sobre um benefício fiscal da Zona Franca de Manaus. A segmentação, por exemplo, desse cliente é toda voltada para a indústria e um único criativo, não estou falando um conjunto de 3 criativos, gerou R$ 25.000 em recorrência em cima de 3 clientes. Então, já ouvi muito falar que, cara, não tem como achar cliente bom no Instagram, high ticket não tem no Instagram, dono de indústria não está usando rede social. Cara, todo mundo está na rede social, não importa o tipo de pessoa, a questão é qual é a sua estratégia para poder encontrar esse público e se diferenciar dele. Porque uma vez que você monta uma boa estratégia, por mais que seja às vezes num nicho que tem muita gente falando como médico, se a estratégia tá bem feita, se ela está bem montada, você vai gerar resultado. Só que para isso tem que estar com tudo muito bem organizado. Esse anúncio, os 2 anúncios que eu mostrei aqui, tanto da E-Brasil quanto o anúncio que eu gravei, cara, são anúncios simples, não são difíceis de serem feitos, mas não é, foi o que eu falei, não é só a questão de pegar uma campanha e impulsionar. Existe toda uma preparação lógica antes, que eu apresentei aqui para vocês, que se não for seguida by the book, não vai chegar no resultado final, que é gerar novos clientes. Então, agora eu vou abrir um pouquinho para dúvida, galera, vocês que estão aqui até o final. Se alguém tiver alguma dúvida aqui agora para poder levantar, agora é o momento. Arthur, uma dúvida aqui, até uma dica que eu deixo sempre para a galera, e que está muito em alta hoje em dia, né? Até porque acho que o Instagram está permitindo mais isso agora, né? Não sei se antigamente não permitia ou algumas vezes a água não tinha batido na bunda, né? Que hoje a gente sabe que cada vez o custo por lead é muito caro, né? Mas assim, eu vejo que a gente tem aqui, por exemplo, tem dentro do Instagram, fazendo conteúdo, a gente consegue por dia, tá? Ter uma interação de 20 a 30 pessoas novas, ou uma pessoa que curtiu, ou uma pessoa que mandou, que começou a seguir, ou uma pessoa que mandou algum comentário dentro de algum vídeo, e aí a gente fica fazendo como se fosse um social selling, né? Como que você está vendo isso dentro do Instagram? Teve alguma mudança para permitir isso agora ter essa interação? Porque é muito fácil confundir isso com spam, né? Que algumas vezes a galera só curtiu, aí você já manda uma mensagem de abertura ali de conversa, aí você começa a interagir, tenta entender qual que é a dor dela. Vocês estão fazendo isso dentro da agência também, no Social Selling? Cara, então é o seguinte, dessa forma de abordar diretamente os seguidores a gente ainda não está fazendo, mas o social selling que eu estou fazendo é em cima dos parceiros, né? Então, por exemplo, eu estou abordando todos os influencers, sistemas da área de estética para conseguir fechar diretamente com o parceiro. Então, como o esforço de social selling ele é muito alto, vou dar um exemplo aqui do meu caso. Eu fiz 500 abordagens, 500 contatos para conseguir
uma reunião que conseguiu progredir bem a nível de parceria. Então, assim, é um trabalho bem desgastante para conseguir gerar uma reunião. Só que pelo que eu tenho de benchmark de mercado hoje, cara, eu tenho amigos meus que fecham 20 a 30 novos clientes todos os meses, com um, dois, três parceiros indicando. Você Isso a gente. diz, é tipo como se fosse um influencer falando da sua contabilidade, Exato, da e aí a área. galera faz curso dentro, tipo, dá uma aula ali pra galera. Então eu vejo amigos próximos fechando 20, 30, 40 clientes em cima de parcerias estratégicas. E aí minha cabeça foi, cara, meu comercial aqui é uma pessoa só. Se eu fizer o social selling querendo falar tanto com o influencer, tanto quanto o cliente final, eu vou acabar me enrolando. Então, como eu vejo que essa galera fecha 20, 30 clientes a um mês com dois, três parceiros, na minha cabeça faz muito mais sentido eu gastar energia procurando parceiros estratégicos do que fazer, sei lá, 300 mil contatos para conseguir essas mesmas 30 Conseguir vendas. duas, três vendas, sim, faz sentido. É como se Exatamente. fosse não antigo, né? Como se fosse o GC, né? O GC é a galera falar bem do seu serviço, né? Seria um GC para serviço, não para produto, né? Exatamente. Então, pelo benchmark que eu tenho hoje, cara, e pelo resultado expressivo que eu vejo da galera que investe nesse tipo de canal de aquisição, ao meu ver, o social selling é muito mais interessante procurando esse tipo de parceiro do que às vezes você tentar abordar o cliente final e com isso acabar gastando muita energia e não conseguir construir resultado. Mas eu tenho um amigo meu de mentoria que ele fazia isso de mandar mensagem para seguidor e ele já fez venda, inclusive, fazendo esse tipo de ação. Então, Tá. assim, é uma ação que tem que estar no roadmap porque funciona. Inclusive, a própria Tactus, que foi um player do mercado que por anos e anos e anos não fez ação fria de social selling, de ligação fria, hoje eles já entenderam que se eles não se adequarem e não startarem ações de social selling, ligação fria, cold call, eles vão acabar perdendo espaço no mercado e eles Sim. estão jogando para ser top 1. Correndo atrás, correndo atrás. Não, legal. Então, então, esse caso que você está comentando é fazer uma lista, né, de influenciadores no ramo que você quer que seja impactado, que nem você falou, no mercado da beleza, né? Então, você vai pegar uma influenciadora que fala para salões de beleza, uma influenciadora que fala para mercado estético, uma influenciadora que fala para mercado dermatológico. E aí, a ideia é trocar uma figurinha com essa pessoa para que ela indique a sua empresa contábil, seja pagando, seja em formato de parceria. Exatamente. E aí, além das influenciadoras, sistemas de gestão financeira é o melhor namoro, digamos assim, porque o cara depende do teu serviço para aumentar a consciência da base de clientes deles. CRC não, conselhos de classe, CRA, todos esses CRs que tem aí na vida, cada conselho você pode, às vezes, fazer uma parceria, apresentar um conteúdo, apresentar uma palestra. Faculdades, cara, eu tenho amigos que palestram em faculdades de médico, de nutri, e com isso a tua autoridade ela aumenta muito mais, e também estar participando dos eventos. Então, e aí eventos também você pode conseguir fazer parceria com quem tem evento, entendeu? Então, mapear evento, mapear sistema, conselhos, e os influenciadores é o principal target ali para conseguir desenvolver esse trabalho de parceria. Né? Um case bem bacana que eu sempre gosto de comentar também em cima de canais de parceria é a própria Viviane Araújo da Soluze. Cara, são mais de 1.000 clientes que ela tem fechados, tudo através do modelo, não tudo, né? Mas, cara, o crescimento explosivo dela foi através do modelo de parceria. Então, é um modelo que, ao meu ver, para social selling, e quem tem que medir a energia para ser gasta, cara, esse tipo de modelo, para mim, é o que mais Ela é fez com aquele potencial. Teobaldi, né? Negócio de e-commerce. Como? Ela fez, acho que, parceria com aquele Teobaldo, alguma coisa de e-commerce, né? Um cara que tem um canal no YouTube de e-commerce. A Vivi? Ah, eu não sei quem foi específico, mas ela tem uns parceiros chaves ali que, cara, é cliente pra caramba pra dentro por mês. Entendi. Ó, Então, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui da galera. eu tenho da. Laércio. Ó, você viu do Isso. Laércio aí? E ia responder agora, antes de responder, só reforçando, não passei slide final. Galera, rede social aqui, o follow, me segue. E quem me der um oi no direct lá, se quiser uma análise de perfil, Instagram, de site, dá um oi lá, me joga teu arroba, joga o teu site que eu vou te entregar uma análise lá, beleza? Top. Ó, boa noite, Arthur. Muito bom. Vários insights colocamos em prática. Tenho três dúvidas. Vejo alguns anúncios falando tanto de leads qualificados para o meu nicho específico, como compra de seguidores do nicho. Isso é possível ou provavelmente furada?
Isso Perfil, provavelmente é furada. perfil Pode- pessoal, 3,5 mil seguidores, profissionais nichados apenas com 250. Vale a pena usar o perfil pessoal e esquecer o profissional? Um impulso para começar a surtir efeito, o valor médio inicial deve ser de mais ou menos quanto? Obrigado. Acho que é valor médio de impulsionamento, né? Isso. Cara, então vamos lá. Vejo alguns anúncios falando de lead qualificado para o meu nicho. Quando a gente fala em compra de lead qualificado, normalmente vai ser a probabilidade de ser furada é gigantesca, tá? Porque provavelmente você vai estar comprando uma lista que você não tem como averiguar se ela é qualificada ou não. Vou dar um exemplo de lista que eu já comprei para poder tentar fazer a abordagem assim. Eu comprei uma lista, acho que era de um site de lista de empresa, sei lá que louco site que era. Mas sei lá, a gente fez 100 contatos, conseguiu 3 ligações efetivadas. Então, pô, eu parar meu time para fazer 100 ligações para conseguir 3 efetivações, olha o tempo gasto, a energia gasta para você não conseguir nem sequer um telefone válido. Então, eu não gosto desse tipo de promessa. Compra de seguidor é a pior furada que existe na face da Terra, tá? Porque como que funciona o algoritmo do Instagram? Toda vez que eu faço um conteúdo novo, a preocupação dele é a seguinte: esse conteúdo foi melhor que ontem? As pessoas que estão no perfil curtiram, engajaram, comentaram, assistiram? Se esse efeito não acontece, o Instagram entende que teu conteúdo é irrelevante, seu conteúdo é ruim, e ele flopa teu Instagram. Então a compra de seguidores vai flopar o seu canal, vai flopar a sua rede social. E aí, dependendo de quantos seguidores você compra, pode se tornar irreversível. Tu vai perder a conta. Então, por exemplo, contas com 3 mil, 2 mil seguidores, ainda não é tão afetada, mas vou dar um exemplo. Galera que às vezes comprou 10 mil, 20 mil seguidores, cara, é resetar o perfil e começar um do zero. Porque a falta de engajamento desse público que compra, que vem através de compra de seguidores, ela quebra e vai simplesmente anular o crescimento do seu Instagram. Então, essa é uma das piores furadas que eu vejo hoje. Aí, vamos lá. E hoje, só adicionando, tá, Lerson? Hoje com 5, 6 reais, 10 reais, você já consegue fazer um Reels ali que já vai bater 700, 500, 600 views ali. Se você fizer um Reels que tem uma chamada, tem um hook legal, né? Você consegue bater esse número de visualizações. Você colocar 20, 30 reais ali para subir, né, mais a quantidade de views, você sempre fala, né? Tem que ser o Reels que você for fazer o conteúdo, ele tem que estar bem. O CTA tem que estar muito bem posicionado para o cara te chamar, tá? Não adianta você fazer um Reels assim que é muito aberto, que ele não fala nada com nada, ou ele se entregou toda a mensagem e não gerou essa curiosidade no cliente. Então, algumas vezes, não é sair na loucura, não vou colocar 5, 10 mil reais todo mês aqui. Tem lançamento, acho que o Arthur, ele já viveu também, vive esse mercado de lançamento, sabe? Então, às vezes, cara, você coloca 20, 30 mil no lançamento, você vai aumentar 300, 400 seguidores, sabe? Então, não. Porque a intenção daquele dinheiro investido não foi de seguidor, entendeu? A intenção foi, por exemplo, preencher um formulário, para gerar uma lead. Então, assim, o que eu quero dizer? Hoje, de pouquinho em pouquinho, dá para você ir aumentando o seu Instagram sem precisar grandes verbas ali para você conseguir atingir. Depende do que você vai fazer depois disso, tá? Eu estava tentando me lembrar a palavra ser sempre intencional. Fez um Reels com um hook que você gerou ali visualizações das pessoas, gerou curtidas. Então, o que você vai fazer depois daquilo, entendeu? Aproveitar ao máximo o que o Instagram está te devolvendo, entendeu? E um outro ponto também de paralelo, né, até falando do caso que eu apresentei aqui, cara, ele investiu R$ 1.200 para 10 mil seguidores qualificados com geração de proposta, geração de reunião, geração de venda. Um Reels que era para conteúdo, que era para crescer perfil, ele gerou venda, colocou dinheiro no bolso. Então, cara, R$ 1.200. Tenho certeza que se você for olhar no mercado negro aí de seguidores, tu às vezes vai pagar a mesma coisa para ter um seguidor lixo que vai estragar o teu perfil, entendeu? Então é muito melhor você gastar energia pensando num conteúdo que você vai distribuir ele para o teu público do que às vezes você querer comprar um seguidor já pronto, entendeu? E aí você simplesmente perde a oportunidade de trazer um cara que realmente vai comprar de você. E aí, perfil pessoal versus perfil empresarial. Galera, pessoas se conectam com pessoas. Toda vez que você usa o seu perfil pessoal, ele tem muito mais poder de conversão, tem muito mais poder de entrega. Então, para quem não usa o perfil pessoal, igual, por exemplo, eu e o Bruno aqui, que fala, por exemplo, vende infoprodutos.
cara, nosso perfil vai ter que ter uma narrativa para vender infoproduto. Então, eu não vou, por exemplo, eu no meu caso, pelo que eu sei, o Bruno ainda consegue vender para médico no perfil dele. Mas no meu caso, eu não consigo vender para empresário no meu perfil. Então, o caso do Bruno, inclusive, é uma exceção. Não pode levar o caso dele como um exemplo, porque não é o normal isso. Você tem um perfil que fala de venda de curso para contador e ainda assim conseguir angariar cliente médico com isso. Ele é um ponto fora da curva em relação ao resultado de Instagram nesse aspecto. Então, não é um espelho para ser replicado, porque a chance de dar merda é muito grande replicando, É, entendeu? exatamente. Então, Isso é estranho mesmo, viu? Mas você- isso conta muito. Por que que dá certo? Porque eu também faço essa estratégia que o Arthur fala. É conectar com pessoas de destaque. Por exemplo, eu tenho parceiros, né? Muitos parceiros que me conectam dentro do Instagram, que eu faço um conteúdo dentro do Instagram daquele cara ou dentro de um curso dele, que aí o cliente veio pelo vídeo que ele me achou ali no cara. O cara me achou ali no Instagram, pelo vídeo, pelo treinamento que ele fez naquele médico. Então, muita parceria, cara. Assim, muita parceria que eu falo é 20, 30, 40, 50 parcerias, que aí vai começar a vir cliente que às vezes você, cara, nem estava esperando, ou para ver um cliente lá do médico XPTO que me indicou, entendeu? Esse da parceria faz muito sentido. Nem tudo são impulsionamentos, tá, gente? Acho que isso que o Arthur falou é muito importante. Algumas vezes você gastar energia para você fechar novas parcerias, seja através do Instagram, seja através do YouTube, também, que é um grande canal de aquisição de cliente aqui dentro do escritório, acho que é importante, tá? Acho que saber dividir um pouco isso, né? E aí, um detalhe que eu esqueci até de mencionar no meu processo aqui para fechar essas parcerias, dentro da primeira semana eu não mando mensagem, tá? Primeira semana eu curto, comento, interajo, eu viro um seguidor interessado, para depois, na segunda semana, eu gerar relacionamento com essa pessoa. Então, eu não chego no perfil do cara e já pedindo parceria. É igual, como fala, igual que você vai Igual namorar com namoro. alguém, igual Exato. namoro. É devagarinho, curte, comenta, manda mensagenzinha, dá um oi, se mostra presente, para depois você chegar e gerar uma conversa e explicar que vocês podem se ajudar. Entendeu? Você tem clientes do segmento dele, você pode angariar clientes, indica ele e ele te indica tudo certo. Mas é importante entender que o Instagram é rede de relacionamento. A coisa mais chata que tem é você abrir aquele direct pré-pronto que, cara, não tá, tipo assim, você vê na cara que é uma mensagem de venda, você não quer saber disso, entendeu? Agora, uma pessoa que vem, comenta, eu vou dar um exemplo, quando você faz um comentário muito bom, o influencer pega o teu comentário e transforma num story, transforma numa resposta, transforma num reels. Então, às vezes, um comentário bobo, cara, pode te dar um alcance grande porque as pessoas estão te vendo, o cara pegou, repostou, comentou em cima, isso te dá mais alcance. Então, essa ação estratégica ela é bem interessante, o mais importante, não custa grana, não custa dinheiro, é só você fazer uma ação. E aí, aproveitando em falar em não gastar grana, Google Meu Negócio, galera, é uma das ferramentas que eu mais vi gerar resultado sem precisar investir em anúncios patrocinados. Então, o Google Meu Negócio é uma ferramenta poderosa para vocês usarem e um dos principais indicadores que você vai ter para conseguir ranquear o seu Google Meu Negócio, primeiro, descrição bem feita. Você espera, só pedir para o chat GPT uma descrição com SEO em cima da palavra de busca do município de vocês. Então você vai lá no chat GPT e fala, olha, eu quero uma descrição para o meu Google Meu Negócio, com base no SEO para quem está pesquisando contabilidade em Maricá, contabilidade em São Paulo, e ele vai te dar um texto bonitão lá para colocar dentro da descrição do seu Google Meu Negócio. Passo 2 que vocês vão fazer é a avaliação. Pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, periquito, pede para todo mundo entrar e avaliar o seu Google Meu Negócio. Porque, galera, Google Meu Negócio hoje, ele é um dos principais mecanismos para você validar se aquela empresa existe e se ela realmente tem credibilidade. Então, foi o que eu falei do restaurante. Cara, toda vez que eu vou no restaurante, primeira coisa, eu olho o GMN dele, eu olho a avaliação, olho o TripAdvisor. Se tiver tudo cagado, eu já nem compro. Então, o Google Meu Negócio, cara, já tive cliente aqui que chegou e falou, cara, só fechei negócio com vocês porque vocês são super bem avaliados dentro do Google Meu Negócio. Então, é uma ferramenta que não custa grana também para você poder configurar e aparecer e já consegue, às vezes, te angariar alguns clientes. Muito bom. Galera, quem não conhece o Arthur, vai lá no Instagram dele, segue ele. Eu marquei ele em vários videozinhos aqui durante a nossa mentoria. Vai estar gravado, tá? Também vai estar disponível.
Arthurzão, tamo junto, cara. Obrigado pelo seu tempo aí, obrigado por contribuir com a comunidade. Show de bola. Valeu, galera. Valeu, abraço, gente. Abraço. Tchau, tchau.